Atualmente, 1.492 mulheres foram vítimas do feminicídio em 2024, o que representa uma média de 4 mortes por dia, segundo o CNN Brasil. Além disso, a taxa de violência doméstica contra a mulher permanece alarmante. Cerca de 21,4 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses, segundo pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil. A pesquisa, iniciada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é datada de 10 de março de 2025. 91,8% das agressões foram na frente de terceiros, o que indica a invisibilidade da dor feminina diante da sociedade. A violência doméstica está diretamente ligada a relações abusivas, envolvendo dependência emocional e financeira, que muitas mulheres são submetidas por seus parceiros. A pesquisa iniciada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública também mostra que 5,3 milhões de mulheres, 10,7% do total da população feminina do país, relataram ter sofrido abuso sexual ou foi forçada a manter relação sexual contra a própria vontade. Além disso, as denúncias de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes aumentaram 195% nos últimos 4 anos, segundo o Ministério dos Direitos Humanos. São mais de 115 mil vítimas por ano. Sociedades machistas favorecem as agressões violentas contra mulheres, além de fatores como a classe social e a etnia da vítima, que contribuem para a situação de risco e vulnerabilidade social de uma mulher. Estereótipo da mulher. Ao longo da história, diferentes sociedades criaram inúmeros estereótipos sobre as mulheres, que muitas vezes serviram para limitar seu papel social e justificar desigualdades. Um dos mais comuns é a ideia de que a mulher seria naturalmente responsável pelo cuidado da casa, dos filhos e da família, como se esse fosse um destino obrigatório. Outro estereótipo bastante difundido é o de que as mulheres seriam excessivamente sensíveis e emocionais, o que ainda hoje é usado para desvalorizar sua racionalidade e minimizar sua competência intelectual. Também existe uma forte pressão social ligada ao padrão de beleza, que impõe às mulheres expectativas rígidas sobre corpo, aparência e juventude, cobrando a perfeição física. Além disso, a imagem da mulher como alguém submissa, que deve obedecer e evitar confrontos, reforça uma estrutura de poder desigual e pode até normalizar formas de violência. Um dos estereótipos mais fortes, especialmente no olhar estrangeiro, é o da brasileira como uma figura naturalmente sensual, sempre alegre, disponível, descontraída e fácil. Essa imagem, muitas vezes difundida por novelas, carnaval, publicidade e pela forma como o Brasil é apresentado internacionalmente, contribuiu para criar uma percepção distorcida que sensualiza o corpo feminino e o transforma em um símbolo nacional. Dentro deste contexto, surge também a associação indevida entre a mulher brasileira e o turismo sexual. Embora o turismo sexual seja um problema social real e combatido por autoridades brasileiras, muitos estrangeiros passam a enxergar o país como um destino onde a sexualização das mulheres é normalizada e até incentivada, o que contribui para a criação e perpetuação de um estereótipo extremamente prejudicial. A indústria do entretenimento ainda reproduz forte desigualdade de gênero, tanto na representação das mulheres quanto na sua participação nos bastidores, nas imagens de filmes, séries, publicidade e redes sociais. As mulheres são frequentemente hipersexualizadas, colocadas em papéis secundários e retratadas de forma estereotipadas, com pouca diversidade. Atrás das câmeras, a presença feminina é menor em cargos de direção, roteiro e reprodução, o que mantém um olhar masculino dominante. Essas imagens influenciam o imaginário social, reforçam padrões machistas e afetam a autoestima e as oportunidades das mulheres. Embora existam avanços recentes por representatividade e igualdade de gênero, ainda existem mudanças estruturais e mais espaço para narrativas criadas por mulheres. Vou começar citando um exemplo histórico, que eu selecionei a primeira Revolução Industrial para exemplificar a estereotipação de gênero da mulher no mercado de trabalho.
Escolhi a primeira Revolução Industrial, pois ela representa a transição da mulher que antes trabalhava somente de maneira doméstica para uma mulher que passa a trabalhar fora de casa e de maneira assalariada. Na época da primeira Revolução Industrial, a sociedade via a mulher como símbolo de fragilidade e de cuidado, enquanto os homens eram símbolo de força e produtividade. Essa visão da sociedade impactava diretamente a forma como a mulher era vista e tratada nos ambientes de trabalho. Haja vista que a mulher ganhava apenas 1/3 do salário dos homens, o que fazia com que elas fossem mais requisitadas para serem contratadas, em razão de sua mão de obra barata e de sua produtividade. Este fator histórico, junto a inúmeros outros, representam a destruturação histórica que perdura até os dias atuais e que são resultados da discriminação de gênero, que dificulta cada vez mais a entrada e permanência da mulher no mercado de trabalho. Vindo para tempos mais atuais, em 2022, o IBGE realizou uma pesquisa que apontou que 53,3% das mulheres participam da força de trabalho, enquanto a taxa para os homens é de 73,2%. Essa pesquisa representa e demonstra como a mulher possui menos incentivo para sua entrada e permanência no mercado de trabalho. A situação e os dados ficam ainda mais agravantes e acentuados quando se refere-se à mulher negra no mercado de trabalho. Uma pesquisa do Relatório Anual de Informações Sociais, ainda neste ano de 2025, apontou que, no rendimento médio entre uma mulher negra e um homem não negro, a diferença chega a 53,3%. Ainda nessa mesma pesquisa, a diferença da remuneração é de 114% superior para homens do que para mulheres negras. Esses dados e essas pesquisas demonstram quando a mulher possui menos incentivo e, ainda com várias leis para a igualdade no mercado de trabalho, como a Lei da Igualdade Salarial, as leis não cumprem sua função de fiscalização para ver se as empresas realmente estão implantando esses dados. As leis, às vezes, na maioria dos casos, ficam somente no papel. Por isso, o governo deve fiscalizar essas leis para ver se estão sendo implantadas e para assim a mulher tenha um ambiente de trabalho mais igualitário e seja mais incentivada cada vez mais a sua permanência e entrada, haja vista que atualmente as mulheres são grande parte do mercado de trabalho e vem construindo cada vez mais a sua trajetória no mundo do trabalho e no mundo comercial. No âmbito familiar, muitas vezes as mulheres não são levadas a sério por conta do homem ser o, entre aspas, chefe da casa, fecha aspas. E até um tempo atrás, as mulheres eram úteis dentro de casa apenas para cuidar dos filhos e limpar a casa. Agora vamos falar sobre o tópico mães solos. As mães solos sofrem muito, principalmente pelo julgamento da sociedade, onde muitos pensam que, pelo fato do homem ter deixado ela, é uma inútil, e acaba que a maior parte do trabalho, se não toda ela, fica para a mulher. Quando a mulher não está dentro de um relacionamento, e mesmo assim o homem não ajuda, por ter o estereótipo que o papel de cuidar do filho é da mulher. O tópico sobre gravidez e adolescência, muitas vezes acabam sendo prejudicadas as mulheres e tendo sua vida destruída por conta disso. A família não ajuda, sofre discriminação de toda a sociedade, muitas vezes o pai da criança não dá apoio e essa mulher acaba tendo que largar o estudo para cuidar do filho. São ferramentas essenciais do Estado para transformar o princípio jurídico da igualdade formal em igualdade material efetiva. Elas atuam de forma direcionada, reconhecendo que grupos diferentes partem de pontos distintos na sociedade, devido a injustiças históricas. Na prática, isso se traduz em iniciativas como a Lei de Cotas nas universidades e a Lei da Igualdade Salarial, que buscam corrigir desvantagens acumuladas por pessoas negras e mulheres, respectivamente. Programas de transferências de renda, como Bolsa Família, também são cruciais para reduzir a desigualdade econômica.
chamava-se Rosa Parks, que nasceu nos Estados Unidos e ficou conhecida como a mãe do movimento dos direitos civis. Em 1955, ela se recusou a ceder seu lugar no ônibus para um homem branco, gesto simples que se desencadeou de um grande protesto contra a segregação racial. Sua atitude corajosa mostrou que resistências individuais podem gerar mudanças coletivas e marcou profundamente a luta contra o racismo. Marielle Franco, brasileira, foi socióloga, ativista e vereadora do Rio de Janeiro, mulher negra da favela. Ela direcionou sua atuação política para a defesa dos direitos humanos, denunciando a violência policial e as desigualdades que atingem as populações mais vulneráveis. Sua voz firme e seu compromisso com justiça social a tornaram um símbolo importante tanto no Brasil quanto internacionalmente. Yes? I'm Mary Jackson. I'm enrolled. Well, the curriculum is not designed for teaching a woman. Well, I imagine it's the same as teaching a man. I don't see a colored section. Should I just take any seat?